Você tem TDAH porque viu no TikTok? É isso aí que a gente vai falar. É sobre o fato que eu não consigo engatar num assunto porque eu vi no TikTok que eu tenho TDAH, pô. Tu que tá me escutando, tu já pensou em algum momento que tu tinha TDAH? É sério, sendo bem sincero, tu pode ser sincero, pode dizer assim, eu já pensei que eu tinha TDAH porque eu vi no TikTok o checklist ali dos dedinhos e eu, no fim do checklist, eu só tinha 2 dedinhos levantados, 2 dedinhos levantados, então eu tenho TDAH. Meu querido, eu vou te dizer que é o seguinte, a probabilidade é que tu não tenha TDAH. Porque mais de 50% dos conteúdos que falam de saúde mental, e aí principalmente os focos de TDAH, contém desinformação. Gente, mais de 50%. Quando a gente pensa, nossa, o problema das redes sociais é a desinformação. Não, isso aí impacta 2%. Deve ser sim. Vamos dar uma olhada. Uma pesquisa que inclusive é bem legal da gente ver a metodologia, porque ela pegou uma hashtag muito ampla que o TikTok divulga para ser utilizada ao falar de assuntos mentais, então é mental health, e aí ela analisa esses 100 vídeos mais vistos na hashtag. E vocês sabem que eu acho muito importante a gente debater a metodologia científica, porque ciências humanas, ciências sociais, elas têm metodologias muito diferentes do que ciências mais duras. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado é planejado que ela tem em torno de 120 páginas. Enquanto, às vezes, uma dissertação de mestrado, para te tornar um mestre lá em medicina, uma página é suficiente. Por quê, gente? Porque ciências diferentes, eles têm necessidades diferentes. Nas ciências mais duras, eu posso chegar e dizer que 1 mais 1 é igual a 2, e isso eu calculei dessa forma, não sei o quê, e se em uma página eu expliquei a minha metodologia, expliquei os resultados e dei a contribuição, que bom, assim está feita a sua ciência. Agora, quando vai para uma ciência e para alguns mais complexa, né, ela mais ambígua, ela tem outros tipos de inteligência necessários, às vezes é necessário que o referencial teórico tenha 60 páginas para te explicar todo o conhecimento anterior que tu vai utilizar para abordar aquele tema que tu está abordando. Então, a metodologia, assim como em outras ciências, elas também precisam evoluir. E vocês sabem que é uma das coisas que eu mais gosto de pesquisar. Inclusive, eu tenho aí tentado, né? Inclusive, já pesquisei como pesquisar estratégias de distribuição de conteúdo. E aí tem artigo falando sobre isso. Tem sobre as estratégias dos podcasts. Tem sobre posicionamento de conteúdo. Agora vai sair também sobre mais uma aplicação, sobre a necessidade da densidade comunicacional de cada formato de conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A ciência dessa nossa área, ela necessita uma contribuição, mas ela também demanda de mais tempo para algumas formulações, e eu ainda acho que a gente está formulando como pesquisar plataformas de mídia. Então, eu acho importante tudo isso para dizer que eu acho importante que a gente traga isso aqui, e por isso que eu fiz questão de trazer como é que foi a metodologia para eles chegarem a esses resultados. É bem mais complexo que isso, né? Porque depois tem que entender como analisar esses vídeos, mas por aí vai. Dizer o seguinte, 56% continham informação médica comprovadamente errada. Então, mais de metade dos vídeos estavam passando desinformação e somente 9 citavam fontes científicas ou de especialistas. E aí, claro, tem toda a questão de olhar a fonte e tudo mais, que provavelmente o estudo também considerou, mas é uma taxa muito baixa. Porque, gente, na academia, na formulação de conhecimento, nenhum trabalho é permitido sem citar fontes. Tu não pode criar da tua cabeça. Fonte, vozes da tua cabeça não é aceito. Só é aceito na internet, né? Que é esse caso específico que a gente tá vendo aqui. E por isso que a gente não pode, aquela velha pergunta que fizeram pro Monark, tá, mas qual que é a fonte, Monark? Qual que é o dado? E ele respondia, eu não tenho dado, eu acho isso. E aí dizia, então Monark, tu não pode dizer isso. Mas ele dizia, eu acho. Aí a gente responde, dane-se o que tu acha, e sim o que os dados dizem. Ansiedade, TDAH, depressão e burnout são os temas mais populares e claramente também são os tratados sem precisão. Muito o que acontece, uma das grandes dores que a gente tem falado sobre a divulgação científica é como divulgar uma coisa tão complexa que requer, por exemplo, 100 páginas de pensamento em um vídeo de 1 minuto. Eu acho que é impossível. Fonte dos desejos. Eu acho que é impossível. E aí, ainda quando a gente entende que eles muitas vezes propõem suplementos,
tratamentos é ainda mais preocupante. Tem toda aquela ainda ideia de, não, eu fui num profissional, o profissional me disse X, Y, Z e agora eu tô replicando. O que provavelmente é desconsiderado é especificidade desse caso que foi comunicado. Olha, tu é assim, assim, assado. Se alguém quiser saber como ele é, também há de procurar um profissional qualificado para isso. E aí, o que é o nosso foco aqui? É falar de plataformas, lógica algorítmica, lógica da atenção. Para mim, esse é um dos grandes problemas hoje da vinculação livre de conteúdos nestas plataformas. Porque a gente está cada vez mais reforçando a ideia de que não é sobre ser qualificado para falar de algo. É sim, inclusive, desinformação para gerar seguidores dentro dessa lógica da atenção, porque o que vai me qualificar são esses seguidores. Inclusive, um bom ponto dessa pesquisa seria olhar a relação de seguidores. Eu tenho certeza que entre esses 100 vídeos mais vistos estão a maioria dos grandes criadores deste segmento. E aí daria pra gente até chegar a uma conclusão de que, olha, os grandes criadores de saúde mental no TikTok, né, através dessa metodologia, propagam desinformação sobre o tema. Porque não são criadores pequenos. A gente olha, que nem eu falei, né, do debate do Jones Manuel, do Wilker Leão, e, cara, um desses passou 10, 15 anos estudando o tema e o outro criou conteúdo sobre aquilo por 2 anos e aí a gente, pela lógica da atenção, acha que eles estão no mesmo patamar de debate. E eu digo a gente porque há um lado que realmente, olha, não, mas ele tem 200 mil pessoas. E o próprio argumento do Wilker, né? Não, mas eu tenho 300 mil seguidores que estão apoiando, que sentem o mesmo. Olha, se esses 300 mil acreditam em bobagem, em falsidade, se a ciência não comprova o que eles estão dizendo, se eles acreditam naquilo ou em Teletubbies, não faz diferença para o debate público. E isso aqui me dói muito, tá? Essa pesquisa também poderia se aprofundar a forma de monetização. Porque existe sim a monetização de visualização, mas a gente sempre bate que o quanto que um criador recebe hoje de monetização pela visualização é muito baixo, então se faz necessário e até parte do modelo de negócio é ter várias fontes de renda e uma delas é a monetização por visualização, mas as que mais trazem valor são outras, como venda de infoprodutos, serviços ou produtos relacionados ao conteúdo que tu fala. Então, sendo esses grandes influenciadores, é muito provável que eles tenham também formas de monetização relacionadas e talvez sejam, por exemplo, pseudo-tratamentos ou simplesmente, né, vender o bom e velho placebo, né? Então toma isso aqui, o bom e velho vitaminas, que nem a gente já tá vendo influenciador vendendo. E claro que a desinformação traz consequência, né? A gente sempre fala que não existe influência sem impacto social. E aí quando eu falei isso, teve um comentário que falou, tá, mas peraí, às vezes tu influencia uma pessoa ou às vezes tu influencia 1 milhão de pessoas. Mas o exato conceito desse é este o ponto. A partir do momento que tu é uma influência, é uma pessoa ou 1 milhão. Mas tu tem responsabilidade de influenciar alguém com aquilo que tu tá falando, pondo na tua tela, tu tá comunicando. Então não existe influência sem impacto social. É engraçado, né? A própria argumentação que teve no comentário levou à própria contradição dele. Mas o que eu quero dizer é que se tem pessoas que olham um conteúdo, saem desinformados, este foi o impacto que esses conteúdos geram na sociedade. Desinformação. E essa desinformação, às vezes, leva a pessoa a não buscar tratamento. Em outros casos, leva a buscar um tratamento que não é para ela. Cria muitas vezes também. Eu tenho uma história para mim foi muito pesado. A minha avó eu morei com a minha avó há muito tempo, né? Fui morar com ela, depois ela veio morar comigo e ela trouxe o celular. Minha avó foi diagnosticada com Parkinson e ela trouxe um site que dizia que em 30 dias ia curar o Parkinson dela. Vocês têm noção o que é olhar assim? Eu vou tentar não chorar aqui, né? Já falei que eu sou sensível. Eu sou apaixonado na minha avó, morei com ela, fui morar com a minha avó há muito tempo. Olha, dizer, olha, avó, desculpa, o que essa pessoa tá dizendo pra ti não existe, vó. A única coisa que ele quer, porque o que ela veio me pedir ajuda era pra botar o cartão de crédito dela, tá? Não era pra, é verdade ou não verdade, é que ela não tava conseguindo fazer o pagamento. Que dizia que tinha um remédio à base de ervas, que os chineses, que não sei o que tinha, e ela ia ser curada em 30 dias. Ela só chegou ali por um anúncio, tá? Nesse caso específico. Mas poderia ter sido por um conteúdo de TikTok. Então, nunca
acha que só um conteúdo é um conteúdo. Talvez se tu tenha a capacidade de olhar um conteúdo e entender se ele é falso, se ele é verdadeiro, agradece que tu teve a oportunidade daqui a pouco de estudar, ou de ver aquele conteúdo no momento que tu tinha energia para questionar ele, ou que simplesmente foi a sorte de tu abrir o comentário e ter o primeiro comentário dizendo: olha, isso é falso, gente, não comprem, sou um cientista. Então, o ponto 1 é esse, e o ponto 2 que é importante dizer: quem lucra com isso? Toda visualização que a plataforma tem, o criador monetizou e a plataforma também. A plataforma é, e na essência do como ela se posiciona hoje, sempre será cúmplice de golpes, de anúncios fraudulentos. Tudo que acontece lá, as plataformas são responsáveis. Se elas recebem o positivo de serem as responsáveis, elas lucram bilhões, elas também são as responsáveis pelos lados negativos do que elas se posicionam a fazer. O pior também para mim é que cada vez mais a lógica da internet mostra que o sensacionalismo, a desinformação compensa, tá? Tu faz isso, tu ganha audiência, tu te permite daqui a pouco explorar outras possibilidades, porque é isso, gente. Tu faz um, tu ganha visualização. Tu faz dois, tu ganha mais visualização. Tu é treinado. Sabe um cachorro que tu bota assim no chão, aí tu diz não, aí ele pega. Aí tu fala, beleza. Aí na segunda, tu diz não, ele não pega, aí tu faz o clique. Tu tá treinando o cachorro a fazer isso. Toda vez que alguém posta, tem um conteúdo ali científico que não tem resultado, porque a lógica da atenção não permite isso, a pessoa sai, a pessoa se afasta. Agora, tu posta alguém ali fazendo desinformação, sensacionalismo, mentira, e tem muita visualização, é um clique positivo na pessoa. A pessoa vai fazendo isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vai que ela chega, que ela tá uma das maiores criadoras, lucrando horrores e espalhando desinformação. E aí, eu fiz essa pergunta em outro corte nosso, mas é isso aqui. O que aconteceria se uma empresa espalhasse desinformação em rede nacional para gerar atenção? E atenção é lucro. O que vocês acham que aconteceria? Dei o exemplo mais cedo do Big Brother, mas vamos lá. Tá no meio do, sei lá, pensa um programa que tu gosta aí, no Sabadão do Hulk lá, alguma coisa assim. E aí aparece uma empresa com uma publicidade desinformada, uma publicidade falsa. Vocês sabiam que nos anos 80 acontecia isso? Aí a gente evoluiu e falou, peraí, isso não pode. E quem é cúmplice disso é a Globo. A Globo que transmitiu isso aí, a Globo que lucrou com isso aí. Os dois são responsáveis. Olha só, não é como a gente evoluiu? Será que a gente só não evoluiu ainda ao ponto de entender que isso já tá tão errado? Ou quem sabe, a gente evoluiu, a gente sabe, a gente só não consegue fazer pressão porque quem tá lucrando tem muito mais poder econômico, político do que nós, que estamos tentando combater isso? Fica aí a pergunta, porque essa é a pergunta do dia de hoje que eu quero te ouvir sobre. Então, se chegou até aqui, tu já sabe que tu pode te inscrever no canal clicando aqui. Não, aqui desse lado aqui, ó, já é confundindo. Esse aqui é o vídeo recomendado e esse aqui é te inscrevendo no canal. Um beijo e até a próxima.